Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro após a demissão de Fernando Seabra na manhã da última segunda-feira. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse erro gigantesco da direção do Cruzeiro, na minha opinião. Bem, começando falando um pouquinho aqui do Seabra. Cara, o Seabra, ele era meio que o último resquício da gestão Ronaldo Fenômeno, né, no comando do Cruzeiro, e o Pedrinho, ele meio que se mostrava muito incomodado com isso, na minha visão, tanto que você tem aquele episódio do áudio vazado e por aí vai. Então eu via que essa demissão do Seabra, ela era meio que inevitável. E assim, falando de trabalho mesmo, o Seabra, ele fez um bom trabalho na frente do Cruzeiro antes da chegada dos reforços. Ele conseguiu realmente trabalhar com aquele grupo de jogadores um pouquinho mais limitado que o Ronaldo ele trouxe e conseguiu deixar o Cruzeiro na parte de cima da tabela, né, até metade do ano, com o Matheus Pereira sendo basicamente o grande jogador desse time e foi um dos nomes que, por sinal, né, se manifestou com a demissão do Seabra. E aí quando você teve a chegada dos reforços, né, com o Cássio, Matheus Henrique, o Wallace, Lautaro Dias, o Cruzeiro ele não teve aquele salto de patamar que eu acho que era esperado tanto pela torcida quanto pela direção e até mesmo talvez pelo próprio Seabra, porque eu vejo realmente o Seabra sendo um técnico muito jovem e também limitado e acabou que ele sofreu para trabalhar com esse elenco um pouquinho maior realmente de jogadores. Então, na minha visão, a demissão do Seabra ela é correta, porém não da forma com que foi feita. Cara, assim, você demitiu o Seabra no meio da temporada, faltando 10 jogos praticamente para acabar o Campeonato Brasileiro, um campeonato que o Cruzeiro ele tá disputando para ver se consegue voltar à Libertadores depois de muitos anos, e aí você só faz essa troca drástica de comando técnico, pode dar muito errado. E o time, assim, ele já tá mais ou menos classificado, né? A classificação pra semifinal da Sul-Americana tá encaminhada. Só que o Campeonato Brasileiro, ele não tá nada decidido. Você ainda vai ter que ralar muito e, assim, comer muito arroz com feijão pra você realmente conseguir essa vaga direta pra Libertadores ou pelo menos pra uma pré-Libertadores. Traçando por baixo aqui, o Cruzeiro ainda vai enfrentar Vasco, que é um adversário que tá bem e tá ali no bolo junto com o Cruzeiro. Fluminense, fora de casa, que é um jogo muito complicado. Bahia em casa, e o Bahia também é um adversário que tá ali no bolo, brigando com o Cruzeiro pra ver quem vai pra essa Libertadores. Atlético Paranaense fazendo um péssimo ano, Flamengo em crise, Criciúma em casa, Corinthians fora de casa que tá fazendo uma recuperação, Grêmio em casa, Bragantino fora de casa, só que o Bragantino ele também tá numa mini crise e tá perigando até realmente brigar contra o rebaixamento, Cruzeiro em casa e vai fechar o campeonato enfrentando o Juventude fora. Então você não tem jogos tão fáceis. E aí você faz uma troca tão brusca de comissão técnica que pode acabar custando realmente a vaga do Cruzeiro diretamente na Libertadores caso não vença a Sul-Americana. E assim, eu ainda acho que o Cruzeiro ele tem um caminho tranquilo, né, mais ou menos, para chegar na final da Sul-Americana. Só que essa troca de comando técnico, na minha visão, muda muito esse panorama de favoritismo do Cruzeiro na Sul-Americana. Mas eu ainda vou falar sobre isso no bloco Diniz aqui do vídeo. Cara, o Cruzeiro atualmente está em sétimo no Campeonato Brasileiro, a 3 pontos do quarto colocado que é o Flamengo, e a briga do Cruzeiro vai ser realmente nessa faixa aqui, de décimo, vamos colocar mais ou menos assim, até quarto, que são os times que realmente podem ir para a Libertadores de forma direta. E aí você faz uma troca tão brusca de um trabalho que não estava rendendo o que você esperava, só que, de certa forma, estava rendendo. Eu acho que isso aí pode cobrar um preço muito grande para o Cruzeiro, e aí a gente só vai descobrir isso realmente com o decorrer da temporada. E como eu disse aqui no iniciozinho, essa demissão ela era meio que inevitável, porque eu vejo o Pedrinho BH, né, que é o novo dono do Cruzeiro, querendo colocar a cara dele. E o Seabra ele ainda era muito a cara do trabalho do Ronaldo. Então eu vejo muito bem ele querendo realmente demitir o Seabra e já faz tempo isso. Só que eu achava um pouquinho mais prudente você demitir em 2025, porque o técnico ele teria um tempo para trabalhar e o Cruzeiro muito provavelmente estaria ou numa pré-Libertadores ou numa Libertadores. Então eu acho que esse fator pode cobrar um preço muito caro pro Cruzeiro. Agora realmente falando de Fernando Diniz. Cara, vamos lá, porque tem muita coisa pra falar. Gente, é um técnico que tá desempregado, né, desde que saiu do Fluminense. Mostrou em 2023 que o seu esquema de jogo pode sim dar certo, tanto que foi campeão da Libertadores. Porém, em 2024, você teve o completo oposto, mostrando o total esgotamento do modelo do Fernando Diniz, que não dava certo. E deixou a temporada do Fluminense numa situação drástica, e o time ele tá brigando até agora contra o rebaixamento, muito por conta desse primeiro turno terrível com o Diniz. Então, você tem um sistema que pode ou não já estar envelhecido. Eu não sei se o Diniz ele estudou melhor, se o Diniz ele vai vir mais flexível pro Cruzeiro, porque assim, vamos falar de elenco mesmo. O Cruzeiro ele fez uma janela muito pesada, trazendo muitos reforços, só que vamos começar pela base. O Cássio, ele veio pro Cruzeiro para ser titular. Ele saiu do Corinthians porque ele já estava começando a tomar um rumo no Corinthians e que ele seria reserva.
E aí ele chega pro Cruzeiro, é titular absoluto desde que chegou. Só que o esquema do Fernando Diniz, ele exige um goleiro que saiba tratar a bola com os pés. O Cássio, ele demonstrou durante toda a sua carreira uma dificuldade extrema de tratar a bola com os pés. E no Corinthians mesmo, um treinador ele deu extremamente errado porque ele obrigava o Cássio a jogar com os pés, que foi o Thiago Nunes. Então, já da base, você já tem um problema. E aí você tem essa mudança brusca de estilo de jogo. Porque, cara, o Cruzeiro do Seabra, ele jogava mais recuado e saindo contra-ataques. Agora o Cruzeiro, ele vai propor jogo. E ainda mais essa forma maluca do Diniz que exige tempo. E pra mim esse é o maior problema. Você exige tempo do trabalho do Diniz pra ele dar resultado. E muitas vezes nem dá resultado. E aí o Cruzeiro, ele tem esse tempo. Faltam 11 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro tá brigando lá em cima pra ver se consegue pra Libertadores. E aí você vai fazer uma mudança extremamente brusca de esquema de jogo, com uma forma de jogar que muita gente sabe como jogar contra. Marcando em pressão alto, pressionando realmente essa saída de bola dos times do Fernando Diniz. Então, eu vejo que essa contratação do Fernando Diniz, pra mim é um grande erro, porque eu não acho um técnico tão extraordinário assim mesmo. Eu acho que o esquema de jogo dele, ainda mais com a teimosia do Fernando Diniz, de não querer mudar nunca esse esquema de jogo, muito frágil e facilmente abalável. Com outro time tendo assim uma ferramenta muito clara para conseguir jogar contra o Cruzeiro, que é essa pressão alta. E aí você traz esse cara que geralmente precisa de um tempo de trabalho e todo esse contexto antes do esperado, na minha opinião. Se você quer trazer o Fernando Diniz, tudo bem. Eu acho errado? Acho, mas você pode muito bem trazer ele. Tem pessoas que gostam, como muito, por exemplo, é o caso do Pedrinho BH. Só que você tem que trazer ele com tempo para trabalhar. Se você traz o Fernando Diniz em 2025, aí ele vai ter toda uma pré-temporada, 4 meses, né, que aí você ainda tem campeonato estadual, pra fazer esse estilo de jogo, fazer os testes dele, né, e aí ele conseguir realmente achar o melhor time. Eu não vejo o Cruzeiro do Fernando Diniz dando certo de imediato, justamente porque esse estilo de jogo do Diniz, ele exige tempo. E, cara, sendo bem sincero, agora pra Sul-Americana eu duvido bastante da capacidade do Cruzeiro de vencer, porque o sistema do Fernando Diniz, ele tem claras falhas. E existem times que sabem abusar dessas falhas. E aí conseguir vencer os times do Fernando Diniz. Cara, eu acho ainda assim que o Cruzeiro ele chega na final do Sul-Americana porque realmente a chave dele é muito fácil. Só que do outro lado você tem Racing, você tem Corinthians e você tem Fortaleza. 3 times que, na minha visão, têm totais condições de fazer essa pressão em cima do Cruzeiro do Fernando Diniz e vencer o time com uma facilidade muito maior. Cara, o exemplo do Racing mesmo, é um time que joga totalmente em linha alta. Então, cara, eu acho que você coloca essa Sul-Americana em risco, uma Sul-Americana que pra mim o Cruzeiro ele era o favorito, né, ainda mais depois dos resultados de Corinthians e Fortaleza no jogo de ida, e você coloca em risco um Campeonato Brasileiro, porque a maior oscilação do Cruzeiro, se ela ocorrer, vai ser no Campeonato Brasileiro, porque é o que você tem mais jogos para realmente jogar. Então, além de eu achar uma escolha ruim pelo fato realmente do técnico escolhido, porque cara, você tinha nomes melhores no mercado. Pô, o Luiz Castro acabou de ser demitido do Al Nassr. Se você traz o Luiz Castro, cara, ele fez um excelente trabalho no Botafogo. E aí você realmente já teria uma boa opção, uma opção robusta, que poderia até dar resultado imediato. Só que aí não, você traz um técnico que demora tempo para realmente conseguir fazer o time desempenhar. E além de tudo isso, tem um esquema suicida. Cara, você contratar o Fernando Diniz é você dar um all-in. Você tá literalmente rodando uma roleta que pode dar muito certo ou muito errado. E eu acho que o Cruzeiro, ele não tá no momento de temporada para dar esse all-in. E por isso, cara, eu acho que é um grande erro, realmente, você contratar o Fernando Diniz nesse contexto. Claro, eu posso queimar minha língua e dar certo o Fernando Diniz ganhar uma Libertadores e um brasileiro com o Cruzeiro. Só que eu não vejo isso acontecendo. Eu realmente vejo um Cruzeiro que vai começar a oscilar muito mais e um Cruzeiro que poderia realmente postergar essa demissão do Seabra pro fim do ano, para você conseguir trabalhar mesmo com o Fernando Diniz, só que com ele tendo uma tranquilidade maior e um tempo maior para aplicar seu estilo de jogo. Eu acho que você contratar o Fernando Diniz é um erro porque eu acho, como eu já disse durante todo esse vídeo, um técnico limitado, que é muito teimoso quanto às suas táticas e quer fazer aquele estilo de jogo dele estranho, vou colocar assim, né, para ser gentil, dar certo a todo custo. E eu acho que o contexto, ele não ajuda nem um pouco o Cruzeiro, que agora, cara, vai sofrer bastante essa temporada. E torcedor cruzeirense, eu ficaria um pouquinho preocupado. Porque a vaga na Libertadores, que antes eu acho que estava um pouquinho mais encaminhada talvez, porque, vemos a convir, esse G6, ele tem totais condições de virar um G8 de acordo com o resultado das Copas. E aí agora, o Cruzeiro, eu acho que ele periga ficar fora desse G8. Porque você tem times como Bahia, como Internacional, que está numa crescente absurda com o Roger Machado. Um Atlético Mineiro que
aos trancos e barrancos tá ali, e tem 2 jogos a menos em comparação ao Cruzeiro. Você tem um Vasco que também tá fazendo uma temporada de recuperação, embora esteja 7 pontos atrás. Então eu vejo o Cruzeiro perigando. Eu volto a reiterar aqui, não acho que foi a melhor escolha. Tinham técnicos melhores no mercado e tinham momentos melhores para você trazer o Fernando Diniz. Então, agora realmente o que nos resta é sentar e esperar para ver o resultado dessa movimentação do Pedrinho BH. Mas, sendo bem sincero, eu acho que é um erro grotesco e que vai trazer uma instabilidade pro Cruzeiro que não era necessário agora. Então, no mais é isso. Realmente, cara, é aquilo. Você tem um dono que vem, compra o Cruzeiro, começa a investir muito, traz muitos reforços, e o cara quer que a cara do projeto seja dele. Quando o Cruzeiro ganhar títulos, o Pedrinho BH quer que o rosto dele esteja estampado naqueles títulos. E com o Fernando Seabra no comando, a cara do Ronaldo ainda estava muito no projeto. E eu acho que ele não queria isso. Mas é aquilo, né? Você faz uma aposta. Porque o Fernando Diniz, como eu disse no vídeo, é você rodar uma roleta. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. É um all-in. Você pode ganhar ou você pode perder tudo. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.